Olá, flautista! Tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje eu tô aqui para te ajudar, para te ensinar, na verdade, alguns detalhes muito legais de uma música maravilhosa que, na verdade, é um grande hino cristão que se tornou, na verdade, muito importante por todo o significado, sentido que ele tem, da sua história, da sua letra, um significado de perdão, de redenção, independente do lado religioso aqui, com respeito a todas as religiões. Essa é uma música, na verdade uma melodia muito bonita, singela, sutil e muito penetrante, muito forte e que atinge sem dúvida os corações de todos, especialmente de quem ama a música, quem ama a flauta. Então uma das coisas muito legais aqui é que eu vou te ajudar a tocar essa música aqui com muito mais expressão. Por mais que ela seja simples de tocar, é importante que você consiga tocar com expressão para você passar toda essa intenção, a ideia dessa música aqui. E antes disso, eu vou aqui, até peguei uma colinha aqui, eu vou ler um pedacinho para você sobre essa obra fantástica, esse grande hino universal que é o Amazing Grace, que na verdade, traduzindo, é graça sublime ou graça divina. E assim, o Amazing Grace é um hino cristão com palavras escritas pelo poeta inglês John Newton, que nasceu em 1725 e faleceu em 1807, publicado em 1779, com uma mensagem de perdão e redenção. Amazing Grace é uma das canções mais reconhecidas da língua inglesa. E aí William Walker atribuiu as palavras, de Newton a uma canção tradicional, que é essa canção que vocês têm aqui. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Amazing Grace, você coloca aí no Google, você vai ter várias postagens, aí, explicações sobre algo mais profundo para você saber sobre o Amazing Grace. Mas vamos lá então. Primeira coisa que eu queria contar para vocês um pouquinho, que essa aula para mim é muito legal, é muito importante, porque tocar essa música para mim era um dos meus sonhos. Quando eu comecei a estudar flauta, criança ainda, eu ouvia essa música e eu pensava, um dia eu vou tocar essa música na flauta de um jeito meu, com todo o coração, com toda a vontade, expressão. E é um prazer poder estar aqui te dando essa aula, hoje te ajudando a tocar também essa peça aqui. Então vamos lá, o que acontece é assim, ela é uma peça simples, tá? Uma melodia sutil, mas que se você não prezar por alguns detalhes, colocar alguns detalhes importantes musicalmente nela, ela não fica bonita. E é isso que eu vou te ajudar aqui. E para isso, eu estou colocando aqui abaixo, você vai acompanhar essa aula toda com a partitura aqui abaixo, para que você tenha maior eficiência aqui no aprendizado dessa música aqui. E olha só, eu coloquei um arranjo aqui para vocês, muito simples, que você pode fazer só você tocando aí com a sua flauta. Você não precisa nem de acompanhamento. Então olha que legal, depois dessa aula aqui, você vai poder tocar isso aqui na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, para quem você quiser, sem precisar de um acompanhamento, porque o desenho que está feito aqui dessa construção, dessa peça aqui, na verdade esse arranjo, ele tá para você tocar sozinho com a sua flauta. Então vamos lá, modo aula agora, bora lá para a gente aprender esses detalhes importantes. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, como eu sempre falo nas minhas aulas, tá? Para você agora que está vendo aqui, falo para todos os meus alunos isso. Primeiro passo, você tem que olhar a peça, a partitura aqui, teoricamente. Tá? Teoricamente. Então é o famoso bater um olho, dar uma geral na peça e ver o que tem. Primeira coisa aqui que a gente vai olhar aqui é a armadura de clave. Então você está vendo que não tem nada, nenhum sustenido, nenhum bemol, então ela não tem nenhum acidente. Porque essa versão que eu coloquei aqui está numa tonalidade bem legal, bem simples para você fazer aí na flauta e que soa muito bem, tá? Essa tonalidade aqui que eu coloquei. Então não tem nenhum acidente aqui para você tocar, é super tranquilo, nenhum sustenido, nenhum bemol. Então você já bate o olho e já vê isso aqui. Outra coisa importante, o andamento dessa peça. Aqui está colocado como moderato, certo? O moderato
se você colocar ele oficialmente, né, o moderato na parte teórica, ele vai do 108 BPMs até o 120. Então é um pouquinho mais rápido do que eu toquei aqui no começo. Vai ficar mais ou menos assim. Mas aí é questão de gosto. Então essa peça, você até vai ouvir gravações com corais, coral, né, com instrumentos diferentes, de diferentes velocidades. Então eu coloquei aqui moderato porque é um andamento no meio, entre o allegro ali e o andante, mas você pode fazer isso um pouco mais lento se você quiser, num andante, por exemplo, que vai no metrônomo dos 76, mais ou menos até o 108. Então é um pouquinho mais lento, como eu toquei no início aqui do vídeo. Então olha só, pensando mais lento essa música. Então é muito importante quando você for tocar, você antes de começar já definir mais ou menos esse andamento que você quer, se você quer caminhando um pouquinho mais moderato, como eu coloquei aqui, ou mais para um andante um pouco mais lento. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar da parte expressiva dessa peça aqui. Então vamos lá, continuando aqui. Você tem também aqui a fórmula de compasso, que é 3/4, ou seja, a gente vai ter essa fórmula aqui ternária, tá? Onde a semínima vai ser a base aqui. Então você vai ter 3 semínimas, né, dentro de um compasso, 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E você pode ver que antes do início, né, do primeiro compasso, a gente tem uma semínima sozinha, que é a nota Sol aqui, antes, né, de começar esse primeiro compasso. Por quê? Essa é uma música que começa com o chamado anacruze, que é uma nota que antecede a nota inicial do compasso, que dá essa sensação pra gente de colocar, na verdade, é como se você tivesse um pezinho antes do início da música, que é você levar para o início da música. Então fica com essa característica muito bonita. Vou tocar aqui para você ver, fica mais fácil. Então você vê que tem o Sol antes de iniciar esse compasso. E aí você vai olhar lá no último compasso da peça, que ela tem uma mínima com 2 tempos, que na verdade faz essa ligação com esse anacruze. Beleza? Então a gente está falando aqui de dar um geral primeiro, de bater o olho e ver o que tem na peça. Coisa importante, terceira coisa importante, ainda pensando na parte teórica. Então você vai olhar aqui a música e ver que regiões da flauta, né, grave, média e aguda que tem. Nesse arranjo aqui, você pode ver que eu estou trabalhando só com região grave e região média, tá? Isso não impede que você não toque isso aqui na região aguda. Então eu vou também falar um pouquinho na hora que a gente for pensar na parte mais expressiva disso aqui da aula. Então, você bateu o olho, você viu também que você vai trabalhar com a região grave e região média. Lembrando, região grave da flauta. Região média. Então eu não estou trabalhando com a região aguda aqui nesse caso. Bom, vamos lá então. Agora o que você precisa prestar atenção aqui, tá? É uma segunda parte da aula agora. A gente vai olhar aqui uma parte da leitura. Então é muito importante, como eu falo para todos os meus alunos, mesmo os alunos, os iniciantes, os intermediários, os alunos avançados, eu falo para os meus alunos assim: é importante você solfejar, ou seja, fazer a famosa leitura, bater os compassos. Tá, 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 1, 2, 3. Então, antes de você tocar, tá? Para você que não conhece essa obra aqui, é muito legal que você faça esse solfejo, tá? Você pode fazer esse solfejo aqui só ritmicamente ou também cantando o nome das notas, como eu sempre falo. Beleza? Então não esquece de uma segunda parte
você logo depois que você deu essa geral, viu fórmula de compasso, viu o andamento da música, viu quais as notas que tem na música, aí você faz esse solfejo da música. É muito importante para você não aprender errado ritmicamente e também não fazer uma leitura errada das notas. Beleza? E agora vamos para a nossa parte mais gostosa da aula aqui, que é a gente falar aqui da parte técnica da aula, tá? Eu tô aqui olhando sempre pro lado porque eu tô com a partitura do lado e também uma colinha aqui que eu separei para falar para você de cada item para não esquecer de nada aqui nessa aula. Então vamos lá para nossa parte mais legal da aula, como eu falei, que é o primeiro passo que eu falo sempre para todos os meus alunos também. Até eu gravei acho que na semana passada, tem uma aula muito legal aqui que chama Aprenda o Exercício 45 do Tafanel. É uma aula parecida com essa, que você tem a partitura também, tá? Se você quiser assistir essa aula, aproveita! Lembrando aqui, tá? Se você ainda não curtiu esse vídeo aqui, ó, se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, que tem muita coisa de flauta para você. Então é só clicar lá, voltando, Aprenda o Exercício 45 do Tafanel, que também é uma aula muito legal, de um exercício simples, tá? Uma aula parecida com essa, que vai enriquecer bastante também o seu modo de tocar flauta aí. Então vamos lá, como eu estava falando, identificar a frase é uma parte muito importante quando você está estudando. Então você está olhando aqui na partitura, a primeira frase, ela vai do início desse sol, onde começa a música, até a primeira respiração, onde você tem esse Vzinho aqui, essa vírgulazinha. Então eu vou tocar essa primeira frase para você. Então essa é a primeira frase. Porque na música a gente também tem frases, como se você estivesse recitando um poema ou lendo, fazendo uma leitura, a música ela é dividida em frases também. E essa primeira frase, é importante você identificar essa primeira frase, porque é onde você vai ter a primeira parada, o primeiro ponto para respirar, tá? Lembrando, por que eu falo muito de frases? Para que você possa estudar separadamente, montando o famoso quebra-cabeça. Como eu falo nas aulas aqui, é muito importante você pensar que quando você começa a estudar uma música, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça, juntando cada peça. E no nosso caso aqui, cada peça é uma frase. Então você vai estudar essa primeira frase aqui comigo. Então você identificou essa primeira frase. Nós não estamos falando ainda muito de expressão, tá? Agora eu vou falar com você qual articulação que a gente vai usar nessa peça aqui, tá bom? Então olha só, eu vou tocar aqui com uma articulação de certa forma inadequada, errada, tá? Olha só o que vai acontecer. O que eu fiz? Eu estou utilizando a sílaba T, a junção da letra T mais a letra E, que é uma articulação um pouco mais firme, mais dura. Agora, ela é uma obra singela, sutil, um hino religioso, um verdadeiro hino, como a gente fala, né? Aí o que acontece? Se eu utilizar essa articulação aqui, eu acabo com a música. Eu deixo ela agressiva, ela de certa forma ríspida, grosseira. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar essa articulação mais tradicional. E aí eu te aconselho que você use essa articulação aqui. Não fica muito mais suave? Então eu utilizei nesse caso a sílaba D, que é a junção da letra D
mais a letra E, porque fica muito mais sutil. Então, primeira coisa aqui, para você tocar o Amazing Grace de uma forma mais sutil, de uma forma mais suave, como pede, né, a música, toda a história da música, troque a articulação T pela articulação D. Mais ainda, se você conseguir fazer isso, quem consegue fazer isso normalmente com mais facilidade é quem tem uma embocadura relaxada, tá? Então, até aproveitando aqui, eu tenho muito vídeo legal aqui no canal sobre a embocadura relaxada. É só digitar embocadura / Otávio Blois, você vai cair em vários vídeos legais aqui no canal sobre embocadura. Então, como eu estava falando, é legal você fazer, muitas vezes, algumas notas dessa peça sem usar articulação, somente colocando o ar. Tá? Para isso é mais fácil com uma embocadura relaxada. Então, um exemplo, eu vou começar a primeira nota só colocando o ar, sem utilizar articulação. Você vai ver como fica suave e ainda mais bonito. Então, olha só, a primeira nota que você tem aí, o Sol, eu vou fazer só colocando o ar no instrumento. Então é como se a nota surgisse do nada, vem com um brilho, uma delicadeza. Então pense nisso, tá? Que também é uma coisa muito legal a se fazer no que diz respeito à articulação. Dando sequência aqui, continuando, a gente falou da articulação. Outra coisa importante, tá? Isso, independente de ser o Amazing Grace ou qualquer outra peça, dê uma atenção para a digitação que você está fazendo. Então assim, para quem toca fazendo muita força, com a ponta do dedo, pense que se você toca isso apertando muito, né, fazendo força com o dedo, você rouba a atenção da delicadeza da peça também, da expressão da peça, para os barulhos que você faz aqui do dedo. Então eu já vi pessoas tocando coisas tão bonitas assim, fazendo isso aqui, ó. Sabe, martelando a flauta aqui de certa forma. Então preste atenção também se você, em termos de digitação, está sendo suave o suficiente para que não estrague também toda essa emoção da peça aqui. Outra coisa muito importante aqui é realmente a respiração. Se você evitar o maior número de barulhos possíveis ao respirar, quando você tem uma frase, uma respiração entre uma frase e outra, também vai ficar muito mais bonito essa peça. Então olha só, eu vou tocar aqui respirando de uma forma inadequada e você vai ver que fica feio. Eu estou fazendo super bonito e de repente eu respiro fazendo o maior barulho. Olha só. Então você precisa fazer uma respiração com menos detalhe de barulho possível. Então também é importante treinar essa questão da respiração aqui nessa música. Então a abertura da boca é importante e uma dica aqui, antes de começar a música, faça uma boa respiração, que uma respiração inicial eficiente vai dar toda essa sequência da respiração das frases muito mais eficiente. Então outro detalhe importante aqui é dar uma atenção para a sua respiração, certo? Agora outra coisa aqui importante, afinação. Quando você chegar no final de cada frase, não deixe a afinação cair ou baixar a afinação, que é uma tendência também de quando a gente toca algo lento e sutil assim. Por exemplo, não deixa acontecer isso. E para terminar aqui essa nossa aula aqui, vou falar aqui sobre algo muito importante, tá? Que você, na verdade, se você ainda não faz, ainda não estudou, eu até aconselho você a começar a estudar. Se você está aí num nível já caminhando para o intermediário, você que já saiu de um nível, está quase saindo de um nível básico, já tem, na verdade, uma sonoridade um pouquinho mais formada, uma embocadura mais estruturada, a utilizar o vibrato.
Porque essa é uma peça, você percebeu, que eu utilizo bastante o vibrato. O vibrato, na verdade, é um ornamento, é um enfeite na música. E numa obra como essa, o vibrato faz todo o sentido. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, que é vibrato, só digitar como fazer vibrato, /Otávio Blois. Eu falo /Otávio Blois porque você cai direto no vídeo, onde eu ensino os primeiros passos para fazer o vibrato. Então olha só, vou falar um pouquinho do vibrato aqui na peça. Não é em todas as notas que a gente vai colocar esse vibrato, que na verdade, teoricamente falando, tecnicamente, fisicamente falando, é uma oscilação, uma variação da quantidade de ar, mais ar e menos ar no instrumento. Então é isso aqui. Agora, se eu coloco esse vibrato em todas as notas, a música fica enjoativa, fica cansativa. Então olha só. Fica o tempo todo, parece que eu estou tremendo na música. Então o que acontece? Uma dica para você aqui é você tirar o vibrato nas semínimas. Nas notas que você tem essa figura de semínima, que é essa figura aqui com a bolinha preta e a hastezinha, que é essa figura que vale um tempo. Então, o primeiro sol, que é o anacruze para começar a música, eu tiro o vibrato. Aí eu coloco o vibrato na mínima. Depois, eu tiro o vibrato nas 3 colcheias que descem. Lembrei para te falar uma coisa, tá? Cuidado nessas 3 colcheias para não mudar o ritmo. É um erro bem comum de se fazer, que é tocar fazendo isso aqui. Então não é isso, tá? É 1, 2, 3, 1. Uma sequência de 3 colcheias, 3 notas iguais, tá? Dentro de um tempo. Voltando. Então a gente tira o vibrato também dessas colcheias e de todas as outras semínimas que seguem. Por exemplo, no segundo compasso, no Ré, no terceiro compasso, no Lá. E aí você tem, quando você tira o vibrato da semínima, você tem todo um charme, uma valorização na nota branca, que é a mínima. Então olha só a diferença, vou tocar com vibrato em todas as notas e depois tirando o vibrato nas semínimas. Primeiro então com o vibrato em todas as notas. Agora colocando vibrato só nas mínimas. Você vê que dá um charme, uma diferença muito grande na obra. Beleza? Então, resumindo aqui, para a gente terminar essa aula aqui, vou fazer um resumo rápido e não esquece aqui, aguenta um pouquinho porque eu vou tocar ela inteira novamente para você. Você pode também, lembrei de mais uma coisa aqui, fazer uma oitava acima, que fica bonito também. Quando você repete a música, você pode de repente oitavar isso aqui. E aí fica dessa forma aqui. Então dá um brilho diferente, uma cor diferente. Eu até aconselho, experimenta para você ver como fica legal. Tocar primeiro como está escrito e quando você retorna, fazer uma oitava acima. Beleza? Então recapitulando aqui, primeira coisa para você tocar o Amazing Grace bonito, de uma forma muito expressiva, como se você estivesse estudando mesmo, bate o olho nisso, dá uma geral, define o andamento, se você quer moderato, andante, um pouquinho menos, olha a região grave, região média, identifica a frase para que você possa estudar frase por frase e ir montando esse quebra-cabeça. Dá uma atenção para a articulação, não utiliza o T nesse caso e sim o D, e muitas vezes você pode colocar só o ar também no início de uma nota depois que você respira, tá? Outro detalhe importante que eu esqueci de falar durante a peça, você pode brincar um pouquinho com dinâmica também, fazer um crescendo, um decrescendo, sempre tomando cuidado com a afinação. Isso é algo muito importante, tá? Porque a dinâmica está totalmente ligada com a afinação,
também. E também, para encerrar aqui, como eu falei, utilizar o vibrato, mas sempre de forma adequada para que essa peça não fique cansativa ou qualquer outra peça que você esteja aí tocando. Beleza? Então é o seguinte, eu tenho aqui na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer, eu tenho um curso aqui super legal para quem está iniciando na flauta, que se chama Flauta para Iniciantes. É só clicar aqui e conhecer um pouco mais do curso que eu fiz especialmente para você. Então, para terminar aqui, vou tocar essa obra de novo e é isso aí. Valeu e até mais!